E de repente um exército de anjos chegou naquele lugar. E Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Quando você gera um filho, você gera um milagre. Você está gerando um testemunho. Você está gerando uma história. 1996, eu e muitas outras mulheres engravidaram tomando a pílula da farinha. E o que foi a pílula da farinha? Foi assim que foi chamado os anticoncepcionais daquela época, que estavam sendo feitos com farinha. E muitas mulheres engravidavam. Eu tinha um bebê de 5 meses, que foi meu primeiro filho. E eu não estava planejando, eu não estava nem preparada para passar por uma outra gestação. Mas tive a surpresa, gravidez. Fazer o quê? Agradecer a Deus, porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos são bênçãos dos céus. Nem sempre a gente está preparado para aquela hora, para aquele momento, mas Deus, Ele prepara aqueles que Ele escolhe para algo. E aquele era o meu segundo dia mais feliz da minha vida. Quem estava me levando para a maternidade era a minha irmã. Só que paramos para pegar o cheque calção com meu marido, que precisava ser dado na maternidade. Só que na hora de entregar esse cheque, ele olhou para ela e disse assim: se esse cheque entrar, eu susto o cheque. Mas aí ela respondeu: não, o cheque é só de calção. E nesse momento uma tristeza profunda invadiu a minha alma. Eu não consegui me conter em tristeza, mas também eu disse: eu não vou chorar, eu vou ser forte, eu não vou chorar. E eu lutei para que eu não chorasse. Eu lutei contra as lágrimas que queriam descer dos meus olhos. Até que, no ponto da estrada, a minha irmã decidiu pegar um atalho, porque a gente já estávamos atrasadas para o horário marcado, que eu deveria estar no hospital. E nesse atalho, o nosso carro quebrou. Só que a estrada era um pouco deserta e perigosa. Poucas pessoas se arriscavam a passar por aquela estrada. Mas ela, sempre destemida, e eu também, né? Decidiu ir pelaquela estrada. E o nosso carro quebrou. Eu aproveitei o momento e chorei. E deixei que as lágrimas viessem. E deixei que as lágrimas me lavassem o rosto. E me lavassem a alma, porque era muita vontade de chorar. Então eu aproveitei aquele momento. Eu não queria saber se o carro estava quebrado, se o conserto do carro ia aparecer, se alguém ia nos socorrer. Tudo que eu queria era chorar. Eu precisava chorar. Eu não queria chorar, mas eu precisava chorar. Eu precisava tirar de dentro de mim aquela angústia que estava sentindo. Até que o tempo foi passando, os minutos foram passando. E depois de um certo tempo, um carro de longe aparece e passa por nós, mas também não para. Mas depois decide parar, um pouco mais na frente. Então começaram a descer pessoas desse carro. E eram homens vestidos com fardas do exército. E aos poucos eles foram se aproximando de nós. E perguntou o que estava acontecendo. Então minha irmã explicou que estava me levando para a maternidade, que o nosso carro quebrou. Então ele respondeu: nós vimos que tinha uma grávida. E mesmo assim, não paramos de vez, pois essa estrada é muito perigosa. Vocês não deveriam ter pego esse caminho. Mas aí ela respondeu: nós estávamos atrasadas. E por isso acabei tomando essa decisão. Mas ele disse: vamos ver qual o problema do seu carro. Nesse momento eu me sentei na porta do lado e continuei lá com as minhas lágrimas, né? Estava tudo bem que eu chorasse. Afinal de contas, nosso carro estava quebrado, eu estava indo para a maternidade, então eu poderia chorar à vontade. Então o jovem se aproximou e me perguntou se eu sentia alguma dor. Respondi para ele que não, que estava tudo bem, que eu não estava sentindo nenhuma dor. A cesariana era programada e por isso a gente não sente dor. Apenas eu estava um pouco nervosa devido ao que tinha acontecido, devido ao carro ter quebrado. Então ele disse: não se preocupe e não chore mais, pois nós estamos consertando o seu carro e vamos lhe acompanhar até a maternidade. E assim fizeram, como haviam prometido. Me levaram até a entrada da maternidade. De lá se despediram com um tchauzinho. Me internei, encaminhada para a sala de cirurgia. Fátima nasceu linda, perfeita, saudável. E com 2 dias tivemos alta do hospital e retornamos para casa, onde fui para a casa de minha mãe. E para minha surpresa, adivinha quem veio nos visitar? Estava eu na casa de minha mãe. Eu acredito que deveria já ter 4 dias do nascimento de Fátima, quando para um carro em frente à casa de minha mãe. Um rapaz desce e pergunta: é aqui a casa da moça que foi ter bebê dia 25 e o carro dela quebrou na estrada? Sou eu. Aí ele: eu sou o rapaz que socorreu vocês na estrada. Aí eu disse: ah, sim, só que eu não lembrava do rosto dele. Eu não lembrava, eu não conseguia lembrar. Então minha irmã olhou para ele e perguntou: como você acertou nosso endereço? Ele respondeu: eu anotei a placa do seu carro e a história que você contou, que sua mãe era vereadora de uma cidade chamada Lagoa do Carro. Então eu juntei a placa com a cidade, a cor do carro e vim até a Lagoa do Carro. Procurei saber quem era a vereadora proprietária daquele carro e que a filha dela estava grávida e foi ter bebê dia 25. Então as pessoas me ensinaram e hoje eu estou aqui. Vim conhecer o bebê. Então eu fui e trouxe a menina para que ele visse. Então ele me parabenizou pelo nascimento da minha filha. Nós agradecemos mais uma vez pelo favor prestado. E com o passar de um ano, no dia que a minha filha completou 1 aninho de vida, dia 25 de março, quando ela completou 1 aninho, para minha surpresa, ele chega mais uma vez, e dessa vez com um presente. Então ele disse: vim trazer um presente para Fátima. Hoje ela está completando 1 ano, não é isso? Eu disse: sim, realmente, ela hoje está completando 1 ano. E ele levou um presente, uma lembrança para a Fátima. E conversou mais um pouco e partiu mais uma vez.
E esse testemunho é para te lembrar que Deus, ele dá ordem a seus anjos a teu respeito. E que independente da situação que você se encontra, independente das circunstâncias que você possa estar passando ou enfrentando, Deus, ele levanta anjos. E o diabo, ele sabe que você tem posse de vitória. E o que é que ele tenta fazer? Ele tenta roubar a tua paz. Que foi isso que ele quis fazer comigo naquele dia. Porque eu estava de posse da minha bênção. A minha filha, eu estava indo para o hospital, viver o meu melhor momento, pegar a minha filha nos braços, o meu milagre. Mas o diabo, ele quis roubar a minha paz. E por que ele tenta roubar a nossa paz? Porque ele não pode roubar a tua bênção. Então o que é que ele faz? Ele tenta te roubar a paz para que você não celebre aquela conquista que ele sabe que está para chegar na tua vida, para chegar em tuas mãos. E é assim que ele age. Só que Deus, ele além de enviar os anjos que vai te socorrer, que vai te tirar da situação, além de ele enviar os anjos que vai mudar o cenário, mudar o quadro, Deus ainda faz muito mais. Deus permitiu que aquele rapaz procurasse o meu endereço, que aquele rapaz fosse até nós, para que eu entendesse que o cuidado que ele tem comigo era muito mais além de que aquele momento. Era muito mais além do momento que eu estava passando. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença.